Olá pessoal, estamos aqui hoje para a aula do número de superação 16/7. Esse é um número muito importante que requer muito entendimento, principalmente se você tem este número na sua numerologia. É um número muito forte, é um número que exige realmente um entendimento muito grande para a sua superação. O 16 é uma herança que você está trazendo de vidas passadas e que traz, em primeiro lugar, o medo do fracasso, né? Provavelmente você já pisou na jaca, né, em vidas passadas, e essa é uma questão que vai acompanhar você para que você tenha essa superação. O medo do fracasso vem de uma insegurança muito grande. O 16/7 é um número de superação que, além da insegurança, traz um trabalho emocional muito grande. A pessoa tem que ir para o trabalho emocional individual. O individual, né, gente? O 6, um trabalho emocional, e somando isso, que é /7, é um trabalho que vai na direção do espiritual. Ou seja, você precisa sair do concreto, sair da matéria e ir para um trabalho profundo e sério de espiritualidade, de autoconhecimento. Se vocês se lembram, né, o 7 lá no outro módulo, ele traz o isolamento, ele traz a necessidade de autoconhecimento, a necessidade de conhecimento, de buscar as respostas e de buscar, né, o trabalho dentro, ir para dentro, trabalho de meditação, trabalho de terapia, um trabalho que vai te dar um suporte no autoconhecimento. E autoconhecimento, gente, não se faz sozinho, entende? Autoconhecimento você precisa de alguém para te dar uma direção, você precisa de um método, você precisa de uma direção e de um acompanhamento, né? Este autoconhecimento, principalmente do 16, é extremamente importante para ele acabar com a sua insegurança. Por quê? Para ele resolver a questão que ele tem emocional de insegurança, ele tem que entender que existe uma questão aí de egoísmo, de egocentrismo, de vaidade, de orgulho, né? Por quê? A insegurança é tanta que a pessoa vai para esses outros caminhos que não são os corretos para tentar se valorizar, para tentar ter uma valorização para si próprio, não é nem para o mundo, é para si próprio, né? Então, existe aí um processo que você precisa sair, né, do egoísmo, do egocentrismo, da vida toda centrada em si mesmo, a partir da sua ótica, e ir para a ótica da espiritualidade, para a ótica da generosidade, para a ótica de entender o lado das outras pessoas, entender principalmente o emocional das outras pessoas e como você reage a tudo isso, né? O 16, ele gosta muito de aparecer, ele tem uma preocupação excessiva com a aparência, com o corpo, então são pessoas que podem ir muito para a ginástica, ficar malhando para ter um corpão, deixa de comer para emagrecer, coisas que prejudicam, inclusive, a saúde para ter uma aparência. E por que ele quer uma aparência? Porque ele ainda está no físico, ele ainda está dando valor ao corpo, ele está dando valor às coisas materiais. E o caminho do 16/7 é o 7, é a espiritualidade. Ele tem que sair desses valores concretos, os valores da sociedade, os valores da aparência, principalmente a coisa física, de moda, de ginástica, de aparência mesmo, uma vaidade excessiva, para ir para as questões espirituais, as questões do ser, né, do ser interno. Existe também uma vaidade muito grande no 16/7,
que é a vaidade dos seus feitos. Ah, eu consegui isso, eu consegui aquilo outro, e são sempre coisas materiais, são sempre coisas ligadas à vaidade, ao reconhecimento. Então a pessoa tem que entender o seu processo de uma forma mais ampla, de uma forma mais espiritual mesmo, através do autoconhecimento, entendendo os seus processos, tá? O 16, como é um número kármico, é um número de superação, ele traz traumas de vidas passadas e traumas ligados principalmente à sexualidade, que podem ou não refletir nessa vida, né? A sexualidade é uma questão extremamente importante para a vida humana. E quando ela está em desequilíbrio, isso pode causar muitos danos para a pessoa, pode causar muitos problemas para a pessoa, né? Então, uma pessoa que tem um 16/7, principalmente se tiver esse 16 na alma ou na personalidade, ela pode, entendam bem, gente, ela pode, não estou dizendo que vai, tá? Ela pode ter problemas de sexualidade, de abuso infantil na infância, problemas uterinos, problemas de próstata, problemas de lidar com a situação, né, da sexualidade. Então, o que acontece com o 16? O 16, ele gosta de aparecer. Ele gosta da vaidade, ele gosta do corpo, ele gosta da beleza, ele gosta de seduzir. E ele seduz as pessoas para conseguir o que quer, né? E ele atiça, ele se exibe, ele gosta do jogo da sedução. Mas na hora do vamos ver, ele foge. Foge bonito, foge porque ele não consegue lidar com isso. Ele não consegue lidar com a sua própria sexualidade. E como a religião, né, o 7, que é a espiritualidade, a religião, as crenças, elas, hoje em dia, né, elas têm muita questão do celibato. Então, muitas pessoas que têm o 16/7 pode cair no desequilíbrio e se tornar celibatárias. Elas podem negar a sexualidade, né? Porque a negação também é desequilíbrio, né, gente? Então, podem ter desequilíbrios muito sérios, né? Coisas que vão, assim, que não são éticas, que não são morais, né? E a pessoa, ela tem um impulso, é uma obsessão, algo muito forte e que ela não consegue controlar, né? Podendo inclusive fazer crimes sexuais, né? Principalmente coisas que amorais mesmo. Então, existe esta tendência ao desequilíbrio da sexualidade. Eu não estou dizendo que toda pessoa que tem 16/7 na sua numerologia vai apresentar esse tipo de coisa, vai apresentar desequilíbrios tão sérios, certo? Existe a possibilidade, mas tem uma coisa, gente, que ninguém pode tirar de ninguém nesse mundo, que é o livre-arbítrio. E a gente tem a escolha de saber o que fazer e até onde ir. Então, essa responsabilidade, ela acompanha o livre-arbítrio. E a sexualidade, ela precisa de muita responsabilidade, principalmente quem tem este número 16/7. O 16/7 também traz traição. A pessoa, por mais que ela ame, por mais que ela goste, a sexualidade é uma questão tão forte que ela não consegue ser fiel, né? Ela não consegue honrar esse compromisso. É um esforço. Como é um número de superação, gente, a pessoa precisa superar isso.
ela precisa superar os seus problemas, ela precisa se curar, né? Então, eu não estou dizendo também que toda pessoa que tem o 16/7 vai ser infiel. Não, ela tem a tendência, né? Muitas vezes são os mais fiéis, porque realmente eles entendem logo cedo que este é o processo deles e que eles vão ter que ter esse esforço a vida toda. Então, o 16, ele tem uma solução que é o 7 e que é maravilhosa, porque a pessoa, ela tem que ir para o autoconhecimento, e ela tendo a consciência e fazendo esse trabalho de autoconhecimento, ela vai saber exatamente aonde é o ponto fraco dela. É um número de superação muito, muito forte, né? E tem uma outra coisa, né, ligada à sexualidade, que é assim, a culpa. Tem a questão de mutilação, de automutilação, de sofrimento ligado à sexualidade, né? Então, eu já vi pessoas que, sabe, se chicoteiam, né? E isso muitas vezes é colocado dentro das religiões como virtude, né? Pessoas que se automutilam, tem algumas procissões, mesmo aqui no Brasil, que os homens vão se batendo até sangrar nas costas. Então, a sexualidade não é só relação sexual, é o seu relacionamento com o seu corpo. Ou seja, ou no excesso de vaidade, de beleza, de cuidado, ou na negação do corpo, onde vai para a dor, né? Onde vai para a automutilação, para o autossofrimento, para a autopunição. E muitas vezes essa autopunição, ela vem de questões não resolvidas da sexualidade, porque a pessoa não consegue lidar com o próprio corpo, então eu vou bater nele, né? Eu vou mutilar esse corpo, eu vou me judiar, né? E esse auto-sofrimento imposto, ele nada mais é que a superação que você tem que ter, né? Você tem que superar esta negação do seu corpo, de si mesmo, das suas necessidades, e ir para o caminho do entendimento, do amor próprio, do trabalho mesmo de reconhecimento dos seus valores. E quais são os valores? Não são os físicos, não são são os valores espirituais. São os valores internos, são as suas virtudes, são todo assim, o potencial de espiritualidade que o 16 tem, né? O 16, gente, ele é 16/7, a soma vai dar 7. Então, são pessoas que têm, com certeza, o telefone aqui do andar de cima. Elas têm uma ligação direta com a espiritualidade. E elas negam, elas têm medo, elas fogem do trabalho espiritual, temendo o próprio poder espiritual. Elas sabem que elas têm um grande poder, e o poder, gente, é aquela coisa, né? É uma faca de dois gumes. Tanto pode ser usado para um lado bom como para um lado ruim. Então ela teme. Como já teve este erro em vidas passadas, porque se você tem um número de superação, você está herdando isso de vidas passadas. Você já pisou, já enfiou o pé na jaca lá atrás, né? Então existe um medo do próprio poder, do próprio potencial. E esse medo, gente, ele não vai se dar somente na espiritualidade, vai se dar também no poder da pessoa viver, na capacidade dela de trabalho, de conhecimento. O 7 também é o conhecimento. Então ela sabe das coisas e ela nem sabe de onde ela herdou isso. São memórias que estão vindo aí de vidas passadas. O 16/7 nega o seu potencial. Então, ele pode ter
Lembranças de vidas passadas, ele pode ter clarividência, ele pode ter clareaudiência, ele pode ter o poder de cura com as mãos, ele pode ter diversas manifestações extrafísicas. Mas o que ele quer? Ele prefere ir para o físico. E vai, erradamente, para o egoísmo, para o egocentrismo, levando uma vida autocentrada, né? E a insegurança que ele tem vai levar ele a fazer coisas por raiva, tá? O 16, ele tem dentro de si uma raiva, muitas vezes contida, e ele precisa extravasar essa raiva, né? Então, por isso, ele extravasa muitas vezes se automutilando, né? Se judiando, se cortando, ele vai extravasar essa raiva sendo agressivo com as pessoas no mundo, né? Ele vai extravasar essa raiva na sexualidade desequilibrada. Entende, gente? É um processo que envolve toda a pessoa, não é só a área sexual. A gente acredita que existe a vida sexual, a vida profissional, a vida familiar, a vida... Não. É tudo junto, misturado. Uma coisa interfere na outra. A sexualidade, gente, é chakra básico. Chakra básico é o poder de realização no mundo, é o poder de ganhar dinheiro, certo? Mas esse poder, principalmente no 16/7, não está na capacidade de enganar, na capacidade de seduzir, na capacidade da vaidade, do orgulho. Não, ela está na capacidade do ser. É o ser para ter. Este é uma grande questão para o 16/7. Né? Ele precisa se valorizar para conseguir ter as coisas na vida. Tá? O 16/7, ele também, por causa da insegurança dele, ele também pode ter o hábito da mentira. Então, toda a vaidade, todo o orgulho, tudo que ele fala, a gente tem que pensar duas vezes, porque às vezes a insegurança é é tão absurda, gente, que ele precisa mentir para se sentir melhor, para se sentir alguém, para se sentir valorizado, né? Tem uma questão, uma vez eu peguei uma numerologia de uma pessoa que já tinha um autoconhecimento, tinha o 16/7 e já tinha um trabalho de autoconhecimento. E ele me falou assim, olha, eu sempre achei que eu era o verme do cocô do cavalo do bandido. Ou seja, gente, ele se achava pior que nada, né? O verme do cocô do cavalo do bandido, o que é? Não é nada, né? Então, ele precisou de um trabalho muito grande para conseguir reconhecer as suas qualidades, as suas virtudes e desenvolver também a gratidão. Né? A espiritualidade verdadeira, gente, é aquela que envolve a gratidão. Não existe espiritualidade onde não tem gratidão, onde não tem generosidade, onde não tem caridade. E a grande questão do 16/7 é a gratidão, porque ele acredita lá dentro do fundinho dele, principalmente se o 16/7 for na alma, né? Principalmente se for na alma, ele acredita que tudo que as pessoas fazem para ela é obrigação delas, entendeu? Ela tem que desenvolver o sentido da gratidão, desenvolver também o silêncio, desenvolver o ir para dentro, desenvolver o trabalho de isolamento sem sentir a solidão. Né? Porque o 16/7
toda a insegurança dele também vem da solidão. É um buraco, gente, que tem aqui dentro e que não preenche. E que, sabe, ele vai buscar, ele vai seduzir, ele vai querer ser aceito, ele vai mentir, ele tem a vaidade, ele tem orgulho para tentar, sabe, preencher esse buracão que está aqui dentro do emocional dele. E não é este o caminho. Não é por aí. O caminho dele é valorização interna, é autoconhecimento, é espiritualidade. Ele vai ter que ir para a fé. Aliás, esse é outro ponto muito interessante do 16/7. A falta de fé. É a pessoa que eu acredito que tem a maior ligação ali com o andar de cima. É uma ligação direta. É protegido, é amparado, é guiado. E ele não tem fé. Né? E ele veio para superar essa dificuldade, desenvolver a gratidão e a fé. O 7, gente, que é a solução do número 16, é a fé. Né? Então, a fé é você conseguir acreditar numa coisa que ainda não aconteceu, mas você ter a certeza que aquilo vai acontecer. Né? E é uma certeza que vem de dentro, é uma certeza que vem da alma. Isso é fé. Né? Em vez de ir para os processos materiais, concretos, corporais, ele vai ter que sair disso e ir para a fé. Então, como o 16 é um número de dificuldade, é um número de superação, ele tem que aprender a sair desses processos negativos todos e ir para os positivos, porque ele é muito intenso. O 16 dos números de superação é o mais intenso deles, é o mais forte deles. Então, tanto a parte de desequilíbrio, a parte negativa, quanto a superação, são coisas grandiosas, intensas, muito fortes para as pessoas que vão viver esse processo. Né? Então, é mexer lá dentro da alma, é mexer dentro do ser. Né? O 7 vai no mais profundo, né? E você vai para os oceanos abissais, vai para o fundo do poço, né? Reconhecer o que tem de valor, porque os diamantes, gente, estão lá no fundo do poço, né? Os diamantes estão lá no fundo da terra. O ouro está enterrado. E você vai lá buscar os seus tesouros lá no fundo. E aí, quando sobe, gente, sobe que nem rojão. Vai também para as maiores alturas da espiritualidade. Agora, se este processo estiver, por exemplo, na alma, é um processo que você vai passar de superação do medo, de superação de traumas, de superação da negação da sexualidade, porque você se sabota, né? Na alma o grande sabotador é o 16, porque ele vai te colocar justamente naquela situação a qual você tem dificuldade. A vida vai te levar para lá. Então, vai ter a traição, a sua mão, vai ter toda essa questão do orgulho, da vaidade, da falta de fé, da falta de generosidade, do não entendimento de si próprio. Né? Então, o 16 na alma é o que mais precisa trabalhar o autoconhecimento e a fé. Precisa como uma necessidade de tomar água, gente. Entendeu? Sem água não tem vida. Então, autoconhecimento para quem tem alma 16 é necessidade. Para quem tem o 16/7 na personalidade, é aquela pessoa que vai ter o teste a vida inteira. Porque lembra que eu falei, gente, número de superação na personalidade vai ter que resolver nessa vida. Veio agora e já para resolver isso. Né? Então, a questão da sexualidade, principalmente,
de ser uma pessoa autocentrada, né? Ela vai estar o tempo todo ali puxando o teu calcanhar. E vai ter que resolver, vai ter que ir para a espiritualidade, vai ter que ir para o autoconhecimento, né? Porque na alma é uma coisa que não vai aparecer tanto na vida, são situações que não vão aparecer tanto na vida, são situações internas, na alma. Na personalidade vai acontecer na vida, vai ser o teste de toda hora vai vir aquele teste para você. O teste da fé, o teste da sexualidade equilibrada, o teste do amor, do amar. Porque o 16/7 na sexualidade, gente, ele separou, né, a sexualidade do amor. E o trabalho da vida dele, principalmente se for na missão de vida, é juntar o amor com a sexualidade. É juntar o amor próprio com o equilíbrio próprio da sua energia do chakra básico. Então, é um trabalho individual e é um trabalho muito profundo, né? É uma dificuldade muito grande nos relacionamentos. Quem tem na personalidade, principalmente o 16/7 na personalidade, vai trazer muitas dificuldades no relacionamento. Uma pessoa que tem medo de casar, que foge de compromisso, que não quer se prender, que não quer amar. Ela foge de entrar em contato com os seus sentimentos, né? O 1+6, o 6 está indicando, gente, emocional. Vai ter que ter o trabalho emocional. Principalmente se tiver na personalidade, tá? O trabalho emocional, o trabalho de autoconhecimento na alma, o trabalho de autoaceitação na alma, o trabalho de valorização tanto na alma quanto na personalidade. E na personalidade ainda vai exigir a conduta, né, gente? Vai ter o teste e você vai ter que passar no teste, né? Na vida, no dia a dia. E se tiver na missão, você vai superar isso e vivenciar somente o 7, tá? E aí tem um lado que, como tem também muita dificuldade, gente, tem muita bênção também, porque nada vem sozinho, né, gente? Então, essa coisa da dificuldade sexual, quando tá na missão de vida, a pessoa tem o 16/7 na missão de vida, é missão de vida dela ir para o 7. E eu não sei se vocês lembram, gente, lá no 7, que a gente já estudou, que o 7 tem a possibilidade de encontrar a sua alma gêmea. Ou seja, a realização completa do amor e da sexualidade. Indo para uma sexualidade sagrada, indo para um tantra, porque quando existe um encontro de alma, a sexualidade ela deixa de ser um prazer só físico, ela passa a ser um prazer emocional, um prazer sexual, um prazer físico, um prazer espiritual, um prazer que sai das fronteiras do corpo. Ele vai além do corpo. O prazer é imenso. Muitas pessoas que seguem esse caminho do Tantra, tanto pelo lado indiano quanto pelo lado chinês, que é a alquimia interna taoísta, os dois eu já tive relatos incríveis de vivências, de encontros na sexualidade que abrem os portais da espiritualidade. Isso, gente, é óbvio. Sabe por quê? Porque aqui a sexualidade é chakra básico, né? É o primeiro chakra que vai alimentando todos os outros. E o último chakra, que é o coronário, está ligado diretamente ao primeiro, que é a sexualidade. Então, a espiritualidade está ligada, sim, à sexualidade, ao equilíbrio da energia sexual. E o 16, ele tanto pode ir para os maiores infernos quanto para as maiores alturas, através da sexualidade.
né? O que mais que tem? Trabalho emocional, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Desenvolver aqui a força de vontade. Gente, o 16 precisa ter força de vontade, porque é algo muito forte, chega a ser obsessivo, né? Responsabilidade, vai ter que ir ter um compromisso emocional, então um casamento estável, né? Tem que ir para o trabalho racional também, né? Porque o 7 também vai para o trabalho mental. Tem que equilibrar o espiritual, o sexual, o mental e ter esse impulso, né? A força de vontade, o impulso de buscar o seu equilíbrio, a sua fé e a sua espiritualidade, vencer o medo, né, gente? Porque o medo do fracasso é muito grande, o medo do seu próprio poder é muito grande. E o 16 sabe internamente que tem um poder tanto para destruição quanto para construção. Então, o medo é tanto, né, que ele às vezes para tudo e não faz nada, né? Ou então vai para a sedução, são pessoas que gostam de seduzir para conseguir vantagens dentro, sejam vantagens emocionais, seja admiração, seja reconhecimento, seja atenção, né? Porque a carente tem aquele buracão aqui dentro, né? Então, a crença do 16, ela tem que ser curada, né? A crença da vida, colocar a espiritualidade como um trabalho sério e é o seu caminho de desenvolvimento. Aqui temos as atividades de reconhecimento na apostila, temos atividades práticas, os questionamentos, para vocês conseguirem entender um pouquinho, né, gente, do que é esse universo do 16/7. Mas vamos entender mais uma coisa que é necessária, muito necessário. O 16 é um número de superação, é um número kármico, né? Que é trabalho individual emocional, 1 e 6. E o 7 é a solução. Então, se você tem o 16/7 na sua numerologia, vai lá na aula do número 7, reveja e entenda que é este o seu caminho. É isso que você precisa fazer, certo? E eu adoro os 16, porque eles são muito, muito fortes, né? Eles são muito intensos e também tem uma possibilidade de superação grandiosa. São grandes dificuldades e uma grande superação, uma grande glória também nessa superação. Então eu tenho fé, eu acredito no ser humano, eu acredito na possibilidade de mudança, de superação e eu acredito no 16/7, chegando no caminho maravilhoso do 7, que é a espiritualidade, que é grandes vivências do seu potencial maravilhoso, né, gente? Então, fiquem com Deus, paz e luz. Até a próxima aula, número 19.